Boa noite. No próximo domingo, quase 140 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos em suas cidades. Essa é a primeira eleição municipal sob os efeitos da chamada Lei da Ficha Limpa, que levou ao Tribunal Superior Eleitoral quase 1.400 pedidos de impugnação de candidaturas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. Para avaliar a situação eleitoral do Brasil às vésperas do primeiro turno, o 3-1 recebe o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, a diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Jovita Rosa, e o cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. Mas antes de começarmos o debate, vamos assistir uma breve reportagem sobre as eleições municipais do próximo domingo. No dia 7 de outubro, o Brasil inteiro vai se dirigir às urnas. São mais de 5.500 municípios que vão escolher um novo prefeito e eleger seus vereadores. A campanha está chegando ao fim. Em vários municípios, a Justiça Eleitoral proibiu o uso de outdoors e carros de som nesta campanha. A divulgação, antes restrita à televisão e ao rádio, ganhou também força nas redes sociais. É uma forma mais direta. É um relacionamento mais direto entre o político e o eleitor. Com uma campanha de TV, você está falando para um público muito amplo. Com as mídias sociais, você está falando com aquela pessoa. Ela te faz uma pergunta, você responde. É um relacionamento mais próximo. No horário gratuito que se encerrou ontem, o espaço é curto para os vereadores e o investimento é alto para os candidatos a prefeito. Mas há diferenças cruciais entre um cargo e outro. O prefeito, inicialmente, ele tem a função executiva dentro do município, da localidade. É o prefeito que vai, na verdade, administrar aquela cidade, dando ao eleitor, ou dando à cidade, ao município, aquilo que ela precisa, como educação, saúde, segurança. Já o vereador, ele tem a função de fiscalizar as ações da prefeitura, que é uma função prática do poder legislativo, das vereanças, ou seja, fiscalizar. E também apoiar o prefeito nas melhorias necessárias ao município. Pesquisas de opinião podem ter influência sobre o eleitorado, embora estudos recentes mostrem que poucos são aqueles que seguem a maioria e escolhem o candidato que está liderando. Nesta reta final, os candidatos também participaram dos debates, como se fosse uma verdadeira batalha de ringue, com tempo para analisar propostas, responder acusações. A arena montada acirra os ânimos. Mas qual a influência direta na hora do voto? Como o eleitor escolhe quem vai representá-lo nos próximos 4 anos? Pela exposição dos candidatos, você pode fazer a sua seleção. Olha, esse não está prometendo o impossível, ele está prometendo o que é razoável. Então, isso depende muito da consciência cívica e da cultura do eleitor. Quanto mais ele tiver engajamento, quanto mais ele se influi no processo político, mais politizado ele se torna. Professor João Paulo Peixoto, essa deve ser a 12ª eleição municipal desde a democratização do país. Se não for a 12ª, por aí. O povo, nesse processo, amadureceu, está votando com mais autonomia, com mais independência, ou ainda funciona o sistema de curral eleitoral, de voto de cabresto? O que está acontecendo nessas eleições municipais? Ainda tem gente que leva o eleitor para votar pelo nariz? Olha, eu responderia a você dizendo que sim e não. Depende do colégio eleitoral, depende do local onde está se realizando as eleições, não vamos ignorar o fato de que uma eleição desse porte é de uma abrangência extraordinária, Quer dizer, nós estamos falando aí de eleições em mais de 5.000 municípios brasileiros. Considerando que o Brasil tem uma grande diversidade, não só política, como econômica, com desníveis de renda, de ser um país muito complexo, um país multicultural, não há como deixar de reconhecer que nós vamos ter, como você disse, as duas coisas.
nós vamos ter, infelizmente, ainda eleições que serão levadas vamos dizer assim, pelo domínio político ou pelo domínio econômico. Mas vamos ter também eleições que se darão dentro dos padrões democráticos. Nós estamos falando de eleições em cidades como São Paulo, por exemplo, e estamos falando em eleições como cidades no São Gabriel da Cachoeira, quer dizer, no extremo norte do Amazonas, né? Então, não é possível imaginar que tudo vai acontecer dentro dos mesmos parâmetros. João Vitor, como é que se explica numa cidade como o Rio de Janeiro, que não é tão longe assim, né, como São José da... São Gabriel da Cachoeira, e ter que utilizar 5.000 soldados do Exército para garantir que as eleições se realizem em alguns lugares que, inclusive, estão no território da capital do Estado, né? Na própria cidade do Rio de Janeiro. No momento político, a gente percebe que há um acirramento muito grande e as emoções vêm muito à flora, né? E as pessoas vivem aquele momento tão intensamente que, às vezes, a gente acha até que seria desnecessário tanto sentimento nesse momento. A gente tinha agora que pensar um pouco mais com a razão e olhar basicamente as propostas de cada candidato e não se envolver tão emocionalmente a ponto de ser necessário trazer uma força policial para ajudar a acalmar os ânimos. Eu acho que há um exagero e a gente poderia colocar o pé mais no chão e votar com mais consciência, com mais razão, com menos emoção. Doutor Torquato Jardim, o senhor acha que é só isso mesmo? É só a emoção das pessoas que está mobilizando um dispositivo de segurança tão grande como, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou porque a gente tem um sistema democrático em que, vamos dizer assim, a liberdade, a participação cívica ainda tem que conviver com atitudes marginais, com compra de voto, com pressão sobre o eleitor? A eleição municipal ela é passional. Na eleição municipal é irrelevante o partido político. É irrelevante o programa partidário. É o fulano, beltrano, cicrano, é família contra família, grupos contra grupos. É uma coisa muito pessoal. Por isso que há tanta tropa federal e tantos municípios brasileiros. Porque, mesmo nos municípios grandes, se elege o vereador A e não o vereador B, o vereador A não é da milícia da favela do Alemão, ele é da milícia da Rocinha. Então é perda de poder na gerência local, de programas sociais, de cesta básica, de Bolsa Escola, de Bolsa Família. Nós estamos falando de influência sobre atendimentos básicos para controle de uma população. Por isso que há essa necessidade de tropa federal. Em muitas outras cidades, fomos aí, famílias tradicionais do interior de Minas, da Bahia, do Maranhão, de Goiás, até na minha ancestral Goiás Velho, não é? O confronto é de famílias. Não é? A família A e a família B. Parece coisa da Primeira República. Hein? Parece história da Primeira República. Mas a Primeira República é uma questão cronológica dos professores universitários que precisam explicar isso aos seus alunos. A República é uma só. A referência é uma só. Quando você vai, como dizia o professor João Paulo há pouco, a certos estados do Norte e Nordeste, as referências são familiares. Você vai ao interior de Minas, a referência é familiar. Ou é Andrada, ou é Bias Fortes, no sul de Minas, ou é Aécio Neves, ou é Pimentel, em outras regiões de Minas. Tudo está vinculado. Na eleição municipal, para não ficar muito longa a resposta, a eleição municipal ela não é partidária, ela não é programática, ela é paixão de grupo, paixão de família, confronto de personalidades. Quem tem a mercearia como município lá da Serra do Rio de Janeiro, é um confronto de padarias. Tem duas mercearias, uma de cada lado de um córrego muito bonito, o sopé de uma montanha maravilhosa. Mas uma vende mais e outra vende menos. Se ganha da margem esquerda, ele ganha dinheiro que ele está na prefeitura. Se vem da margem esquerda, quem vai fornecer merenda escolar é o da margem esquerda. Então, não me surpreende nada disso, sempre foi assim. A propósito disso, para a gente aprofundar mais esse assunto, agora lá em Recife, por exemplo, a novidade da eleição, um jovem meio odara, que anda de chinelo, de sandália, e descolar, que foi do Partido Verde, que é candidato pelo PSDB lá, mas é um coelho. É um coelho, que é uma família tradicional tradicionalíssima em Pernambuco, e que tem tradição também de ter sempre uma ovelha desgarrada, quer dizer,
um coelho que enfrenta os outros Exatamente. e lá se vão desde a Casa da Torre. Essa família vem da Casa da Torre lá. Esse é um ponto bom para ser debatido, porque a oligarquização da sociedade brasileira e da política brasileira não se refere somente aos partidos políticos, ela se reflete em várias atividades econômicas e sociais. E essa questão familiar é uma questão realmente fundamental. Agora, quando eu imaginei essa resposta à sua questão como uma vertente do clientelismo político, do famoso, como nós chamamos na ciência política, do coronelismo político, né? Em que há um domínio político, não é? Por meio do fisiologismo, do clientelismo, de um determinado grupo de eleitores, por uma determinada força política, que pode ser uma família, né? Agora, esse aspecto, no Rio de Janeiro, ele tem um outro componente, como você citou e lembrou, que é a questão do crime organizado, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma questão atípica, né? Porque essas tropas federais estão lá para garantir também a inviolabilidade do voto do eleitor, na expectativa que ele possa resistir não à pressão do coronelismo político familiar, mas que ele possa resistir à pressão do crime organizado, dos controladores da favela, dos prestadores de assistência médica, de emprego, etc. Vitor, vocês tiveram uma grande vitória com a aprovação da lei da ficha limpa, né? Você acha que essa lei, né, no caso dessa eleição, está servindo para diminuir um pouco, neutralizar essa tendência de tentar manipular o eleitor, de induzir o voto pela violência ou pelo poder econômico? Ou isso ainda nós estamos longe de superar? Olha, primeiro, a lei da ficha limpa é a vitória de todo o povo brasileiro, né? Então, a gente percebe, eu não sei se é só impressão minha, mas assim, que há um debate maior sobre a política. Houve uma politização. As pessoas que assinaram o abaixo-assinado, eles discutiram isso com alguém e falaram, olha, e houve esse interesse maior pela política, pela classe, pela maioria dos brasileiros, né? Que muitas pessoas falavam, olha, eu não quero discutir política, política, para mim, todo mundo que entra lá é corrupto. E eu acho que está havendo uma reversão disso. As pessoas estão discutindo mais, estão debatendo mais. Eu acho que isso está no início ainda, mas a tendência, nós cremos que seja aprimorar, né? Eu acho que no momento seguinte, de repente, nas eleições de 2014, a gente possa ter um debate maior por parte da sociedade, um interesse maior na política em si do que havia anteriormente. Então, eu acho que a sociedade ela despertou com a lei da ficha limpa e ela percebeu a força que tem quando ela se une organizadamente, quando ela vem propositivamente e o melhor de tudo, pacificamente, né? Então, eu acho que está crescendo e a democracia tem ganhado muito com a força dessa lei da ficha limpa. Doutor Torquato, há muita controvérsia nos meios jurídicos com relação a essa lei, né? A amplitude dessa lei, a aplicabilidade. O senhor concorda com essa avaliação de que a lei veio para valer e ela está tendo eficácia? Ela veio para valer, ela tem eficácia, mas ela é a lei do batedor de carteira. A grande manipulação da política é feita por grandes nomes que nunca vão cometer a bobagem de cair na lei do ficha limpa. É a lei do batedor de carteira. Os amadores, os que não entram realmente na alma do processo político brasileiro, se preocupam muito com prestação de contas à justiça eleitoral. Isso é bom. Alguma coisa fica conhecida, mas o menos importante. O grande acordo político não aparece no papel. O grande acordo político é você ver quais grupos ganham quais contratos públicos, em quais licitações, depois que o grupo vencedor toma posse. E o que há no Brasil moderno é uma sofisticação muito perigosa, que escapa completamente à ficha limpa. Então, a ficha limpa é bom, mas eu insisto, é lei do batedor de carteira.
Nós vamos retomar esse debate sobre a ficha limpa daqui a pouco no segundo bloco, porque nós vamos fazer um intervalo agora. Até já. Estamos de volta com o 3-1, que hoje analisa a corrida eleitoral nos municípios brasileiros. Esta é a maior eleição informatizada do mundo e nós estamos assistindo a uma disputa que envolve grandes interesses, partidos políticos poderosos, partidos nanicos, candidatos com dinheiro, candidatos sem dinheiro, tudo isso levando em conta uma nova lei que está impedindo muitas pessoas com um passado comprometido, com coisas erradas, de participarem da eleição. Estão conosco aqui no estúdio o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, a diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Jovita José Rosa, e o cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. Nossa equipe de reportagem ouviu várias pessoas nas ruas sobre como elas escolhem seu candidato, como elas participam. No decorrer desse bloco, nós vamos apresentar os questionamentos dessas pessoas. Nós vamos retomar agora ouvindo o professor João Paulo sobre essa questão levantada pelo Dr. Torquato Jardim com relação ao financiamento das campanhas eleitorais. Quer dizer, em síntese, existem grandes interesses de fornecedores, investidores, empreiteiras relacionados ao Estado, tanto em nível municipal como estadual e federal. Isso exerce uma influência enorme na eleição, porque financia candidatos de suas escolhas e, segundo o Dr. Torquato, está fora do alcance da lei da ficha limpa o envolvimento desses candidatos com esses interesses. Isso só vai aparecer depois das eleições. Você concorda com essa análise? Sim, não há como deixar de concordar. Agora, isto aí é um fato, vamos dizer assim, prático de uma eleição que corre no ambiente capitalista, não é? Quer dizer, não há como fugir a essa influência do poder econômico. Cabe ao governo, cabe à legislação, né, cabe aos poderes do Estado tornar esse interesse legítimo. O Max Weber, ele faz uma leitura com relação aos políticos, em que ele classifica os políticos de dois tipos. Os políticos que defendem o bem comum e os políticos que veem a política como negócio. E que essa convivência é parte inerente do jogo democrático numa ordem capitalista. Só que isso, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa que é praticamente assumida. Lá o lobby é legalizado, sabe-se quem representa as empresas de petróleo, a indústria armamentista. Aqui no Brasil, todo político defende o bem comum. Quer dizer, na teoria. O discurso mas como é que pode se consertar isso, hein? Essa é uma questão que tem que se lidar com ela, né? Nós assistimos claramente no Brasil essas duas posições. Aqueles, não só políticos, mas os próprios partidos, né? Aqueles que estão efetivamente, ideologicamente, programaticamente engajados na construção, na busca do bem comum, que é o objetivo central do Estado, e aqueles que veem a política, a participação na administração pública como uma mera oportunidade de vantagem pessoal, né? Isso é óbvio, está mais do que demonstrado, por exemplo, nessa troca desavergonhada, não é, de cargos por apoio político, né? Eu pergunto, qual é a diferença que fará para um determinado partido, do ponto de vista programático, ocupar a diretoria financeira de A ou B empresa estatal? Agora, eu gostaria, aproveitando, de só fazer uma observação que é a seguinte. Você citou aí, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos. A questão, se comparado com o Brasil,
é que nós aqui praticamos uma espécie de capitalismo envergonhado, né? Nós já tivemos exemplo no passado em que eleições, um partido que avançou muito na privatização escondeu esse fato. O seu candidato não mencionou esse fato com medo da repercussão. Então, quer dizer, nós tivemos naquela época um liberalismo envergonhado. E nós temos, certamente, um capitalismo envergonhado. As pessoas aqui não gostam de dizer que tem dinheiro, que ganha dinheiro. Volta ao velho Max Weber, talvez com a questão do protestantismo e o capitalismo, né? Quer dizer, em que ganhar dinheiro nos Estados Unidos é motivo de orgulho. Se tornar rico, se avançar é motivo de orgulho e não de uma certa culpa social, né? Então, eu acredito que aqui no Brasil nós ainda não conseguimos vencer essas coisas. Todos nós sabemos que o lobby acontece diuturnamente, não só no Poder Legislativo, mas no Poder Executivo, não é? E, quiçá, no Poder Judiciário, as tentativas de lobby, e, no entanto, nós não conseguimos aprovar uma regulamentação do lobby. Não é? Quer dizer, tem projetos de lei há anos tramitando no Congresso, e não. Ou seja, cria-se uma certa nuvem, né? Um pouquinho de hipocrisia, né? Como a questão da esquerda e da direita, né? Ninguém gosta de dizer que é de direita, né? Mas o Lula só ganhou a eleição quando mudou o figurino, né? Quando adotou um figurino de classe média, né? Não que ele tenha virado de direita, mas é que ele abandonou aquele estereótipo, né? Sindicalista, etc. Doutor Torquato, e aí, o que fazer diante disso? Não, eu não tenho bola de cristal. Agora, são fatos, não é? Diz que o advogado tem que encarar o fato antes de qualquer outra coisa, né? Ele não pode idealizar o fato. O fato é esse. O fato é que 2/3 da economia brasileira depende do poder público, nos 3 planos da federação, União, Estados e municípios, seja por empréstimos diretos dos bancos e agências de fomento, seja por renúncias fiscais e favores tributários. Então, o empresário, ele não pode ficar fora. Os poderes executivos concentram uma gama poderosa de decisões. Basta um exemplo. A Constituição obriga a fazer licitação para adquirir qualquer coisa no setor público. Mas a cláusula constitucional começa, salvo as exceções previstas na lei. Você vai à lei, são 32 exceções. Então é preciso que o prefeito, o governador, o presidente da República, quem for, não tenha um staff jurídico minimamente competente para encontrar uma de 32 justificativas para declarar inexigível ou dispensável a licitação. É tanto poder concentrado nesse modelo constitucional brasileiro, porque o empresário não pode ficar de fora, ele tem que eleger o seu deputado. Agora, isso tem muito a ver com a nossa tradição positivista na política brasileira, no direito brasileiro também, né? Porque isso vem, você vê, por exemplo, vem com Júlio de Castilhos, né? Depois Getúlio Vargas, essa coisa de que o Brasil, para andar, tem que ter o Estado... E a centralização. O comando, a centralização, a iniciativa do Estado, o investimento do Estado, com todas as implicações que isso tem do ponto de vista da relação com a sociedade e com a economia. É possível mudar isso? Esse modelo ele é uma marca registrada da nossa formação política social, do Estado brasileiro, da mentalidade do brasileiro? O que o senhor acha? Eu acho que os professores de ciência política e sociólogos serão melhores respostas, mas há uma que sempre me impressionou. Né? O Brasil foi Estado antes de ser sociedade civil. Quando a primeira nau portuguesa chegou em São Vicente, em 1532, com Martim Afonso de Souza, ela já trouxe a estrutura do Estado, já trouxe as cartas régias, criando os tributos onde não havia contribuinte, criando sesmarias e criando cartórios onde não havia o que registrar. Então, antes que a sociedade dissesse o que queria, né, houve essa iniciativa de controle do Estado. O Brasil só teve imprensa mais ou menos livre em 1808. Durante 308 anos foi proibido imprimir e distribuir jornais e revistas e livros no Brasil. Livro não, imprensa, né? Não havia. Nem livre era, imprensa, então, porque não podia nem ter imprensa. Não fosse o medo de João VI fugir para o Brasil, que não precisava,
Está mais que provado historicamente que não havia tropa francesa suficiente para ocupar Portugal, e a tropa não era francesa, era turca mercenária, eram otomanos mercenários. Não é? Então, eu não precisava ter fugido do Brasil, senão teria sido mais tempo ainda o Brasil sem livros, sem escola, sem educação. A Universidade de Quito é de 1600 e alguma coisa, né? É, por aí 1600, né? Ou seja, a primeira universidade brasileira quando foi? 1922. E por que surgiu a Universidade do Brasil em 1922? Porque era o centenário da independência, essa história é fantástica. Era o centenário da independência. Epitácio Pessoal convidou todos os chefes de Estado, chefes de governo da Europa. Só um veio, o rei Alberto da Bélgica. E pela tradição europeia que acontece até hoje, quando você convida o rei ou rainha, ele tem que receber o título de doutor honoris causa da principal universidade do país. O Brasil não tinha universidade. Por decreto, o Epitácio Pessoal juntou as faculdades esparsas do Rio de Janeiro e criou a Universidade do Brasil. E por isso o Brasil, então, teve a Universidade do Brasil. Então, falar de culturas, tanta coisa misturada aqui. Vamos aproveitar, então, agora para ouvir o que os nossos telespectadores têm a dizer sobre as eleições. E como é que você faz para escolher teu prefeito e teu vereador? Primeiramente, eu procuro ver a trajetória de vida do cidadão, né? Procurar onde é que ele já trabalhou, a estrutura de vida que ele teve. Igual tem um candidato que eu até admiro, assim, que eu estudei toda a estrutura de vida dele. Formado e tudo, uma pessoa que busca ajudar a sociedade, não só no momento da eleição, como também antes, né? Porque hoje em dia a gente vê a cidade cheia de candidatos e tudo, mas e depois, né? Aí o cara que eu já conheço a trajetória, vejo ele trabalhando, então eu escolhi meu voto através disso, de conhecer a pessoa realmente vendo ela trabalhando. Eu estou analisando o perfil do candidato, dos candidatos. O que você procura nesse perfil exatamente? Os projetos, o desempenho deles, se já estão ocupando, se já ocuparam uma função administrativa. Voto aqui, primeiramente, conhecendo a pessoa, a ficha limpa, ver se tem ficha limpa, verificando o histórico da pessoa, primeiramente. E aí, Jovito, o que você acha disso? Olha, eu acho que está começando bem, né? E as pessoas têm que olhar mesmo a vida pregressa de cada candidato, olhar as propostas, porque tem gente que traz propostas tão mirabolantes que eles não é nem da competência deles, eles estão prometendo, né? E a sociedade está acordando, né? E eu acho que tudo isso que a gente tem conversado aqui, eu estava imaginando assim, a sociedade brasileira, o povo mesmo, descobrindo esse poder que dizem que emana do povo, né? E para a gente chegar num ponto de mudar essas realidades, né? Que a ficha limpa só veio para o batedor de carteira, mas a gente vai alcançar. A sociedade agora, ela descobriu um caminho e ela vai progredir nesse caminho. A gente vai trabalhar uma reforma política pela iniciativa popular de lei, porque a gente não vê perspectiva dessa reforma vir por meio das instituições que estão aí. Então, nós iremos discutir isso com a sociedade e traremos propostas. E nós acreditamos, né, que, havendo menos desigualdades, a gente vai poder avançar e... Bom, eu acho que a sociedade está com a bola toda e a gente vai caminhar para frente, sim. E daqui a um tempo a gente vai ver isso como uma história e o protagonismo que nós estamos realizando, da nossa sociedade, vai ser muito importante e já está sendo. A gente está conseguindo mudar muitas coisas e as pessoas que serão eleitas agora, elas terão mais zelo. Né? O administrador público terá mais zelo, eles terão mais zelo com tudo, até com sua vida pessoal. Então, eu estou aguardando segunda-feira para a gente ver todos esses resultados, para ver qual foi o filtro que a sociedade fez nessas eleições, porque a lei da ficha limpa fez um filtro, mas a sociedade também vai fazer, eu tenho certeza absoluta disso. Será que fez mesmo um filtro antes das eleições? Por exemplo, ontem o TSE cassou o registro do ex-governador Ronaldo Lessa, que era candidato a prefeito de Maceió. 72 horas antes das eleições. E tem milhares de pedidos de impugnação para serem decididos. O povo, como eles não foram impugnados, o povo está votando. Tá votando. Como é que fica isso, doutor Torquato? Bom, negar registro ao Lessa foi um descuido fenomenal. Ele pagou atrasado uma multa eleitoral de 2006. Ele não é problema de ficha limpa, tem nada a ver ficha limpa com o Lessa.
É uma multa eleitoral que ele não pagou no prazo, 40 e poucos mil reais. Agora, quem tem registro pendente, o famoso subjúdice, está na urna eletrônica. Mas esse foi um descuido dele ou um dele descuido do não sei. tribunal? Não, dele, ele estava executado. Ele sabia que tinha que pagar uma multa de 41 mil reais por uma impropriedade da eleição de 2006. Então o tribunal está certo. O tribunal está certíssimo, não há o que discutir, Não é problema de ilicitude de qualquer natureza, é que não pagou a dívida. Mas, enfim, o candidato que está na urna eletrônica, o famoso subjúdice, os votos serão computados, mas não vai aparecer na listagem. Em geral, é assim que se faz. Fica guardado na memória do computador. No momento posterior à eleição, se ele ganha o registro do candidato a prefeito, reaparece na contagem. Se ele ganha registro e é candidato a vereador, reaparece a contagem. A disputa ainda acesa na Justiça Eleitoral é o seguinte: o candidato a vereador está sem registro, então o voto apurado fica na memória do computador. Se ele perde o registro, esse voto é nulo? Para ele, sim. Mas esse voto pode contar para a legenda? Isso é uma interrogação. Ainda há votos que entendem, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, que deve valer para a legenda. Por quê? Porque o nosso sistema é o proporcional de lista aberta. O eleitor não sabe, mas quando ele vota, o voto tem dois sentidos. O primeiro sentido é partido ou coligação. O segundo sentido, porque a lista é aberta, é a posição do seu favorito na lista geral do partido. Ele vota duas vezes. O voto vale duas vezes. Vale duas vezes. Não é? Primeiro o partido, depois ele dentro do partido. Então, ainda há quem entenda, ainda há votos no TSE que entenda, deve valer para a legenda em face da natureza do sistema proporcional da lista aberta. Azinha, deixa eu fazer uma lembrança, entrar um pouquinho nessa discussão dos dois aí, dois colegas, que é a seguinte: evidentemente que o papel da sociedade, do cidadão, na definição do seu voto é importantíssimo. Agora, eu gostaria de lembrar também que as instituições são fundamentais também. Então, a coisa vem dos dois lados. A coisa vem da sociedade, mas também das instituições. Não é? Então, por exemplo, o nosso sistema partidário, o nosso sistema eleitoral, são objeto de frequentes propostas de reforma, não é? Que não consegue avançar porque não avança a reforma política. Não é? Então, alguns problemas crônicos que nós assistimos e que os eleitores se queixam, né? Por exemplo, o desconhecimento profundo de certos candidatos se perdem. Né? Então, eu acredito que, para aperfeiçoarmos de vez, é preciso essa conscientização do cidadão, mas é preciso também que se faça a famosa e nem sempre implementada reforma política. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já discutindo a situação das eleições municipais deste ano. Até já. O 3-1 está de volta, hoje falando sobre as eleições municipais de domingo. Conversam conosco o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, a diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Jovita José Rosa, e o cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. Como vocês avaliam o debate entre os candidatos nessas eleições locais? Há uma perspectiva programática nessa eleição? A disputa é personalista? A eleição ela tem um caráter meramente paroquial ou ela terá repercussões na política nacional? Nós vamos fazer aqui uma rodada breve para que cada um dê sua opinião sobre esses temas. Doutor Torquato. Bom, eu queria começar pelo cronista político, cientista político. Não é? Não, tá bem, dois comentários muito breves. A eleição municipal ela nunca é programática, ela nunca é ideológica, ela nunca é filosófica. É o terceiro nível de gerência. O prefeito está numa máquina de governo, de aliança de governo, e tem que executar programas que são essencialmente federais, que é a grande massa dos recursos no sistema tributário.
o município pega uma pequena sobra de fundos na administração local. Em geral, o bom prefeito é um bom gerente, ele não é um intelectual. Diferente de um governador de um grande estado que pode ter uma base intelectual, como outros tiveram no passado. E a repercussão nacional, sim, eu acho que tem 5 capitais, toda a mídia indica que a eleição vai insinuar alianças e quadros para a eleição daqui a 2 anos, a presidencial do Congresso. Mas eu acho que 5 ou 6 capitais são definitivas, marcantes. As outras não. As outras serão realmente paroquiais na escolha do melhor gerente. João Paulo. Eu tendo a concordar com isso e com um outro aspecto que é o seguinte. Esse sistema partidário nosso, com esse multipartidarismo ilimitado, não é? Ele compromete, por exemplo, os programas dos partidos. Porque não há como você ter 12 partidos com 12 programas que não se assemelhem. Não é? Isso é um problema. O outro é que realmente na eleição municipal, como disse como lembrou o Torquato, em algumas capitais, não é? Provavelmente essa questão programática vai se levar em consideração. Mas na grande maioria do Brasil, as pessoas vão buscar a solução dos seus problemas imediatos, que, aliás, é um fato corriqueiro nas eleições municipais. Nós já tivemos candidatos que perderam eleições em cidades de porte médio, capitais de estado de porte médio no Nordeste, que perderam a eleição exatamente porque não conectaram o seu discurso político com a realidade local. Tratava no município de problemas nacionais. E o eleitor rejeita isso. O eleitor quer saber do saneamento, da água, da segurança pública, etc. Principalmente nesse momento, né, porque a eleição municipal é onde a pessoa mora, onde a pessoa vive. Né? A gente mora no município, a gente não mora no estado ou na União. Então, é ali no nosso problema diário que a gente quer ver solucionados. E, às vezes, a gente, numa eleição federal, a gente não tem essa perspectiva do imediato. E a gente quer ver isso imediatamente. A gente quer ver os nossos problemas resolvidos. Agora, com relação aos partidos políticos também, a gente sente essa falta de ter um programa. Qual é o partido que tem um programa para o município, um programa de governo para o estado, e que o partido compartilhe isso. Né? E isso ficou um pouco personificado nos candidatos, né? O candidato não fala, ele fala, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não fala assim, nós vamos fazer, porque é um grupo com ele. Né? Mesmo que ele queira fazer alguma coisa, se o grupo todo não quiser, ele não vai fazer. Então, nesses debates também, a gente percebe muito isso, essa falta de ideologia dos partidos políticos, que acaba tirando tanto a importância de um partido político numa eleição como essa. As pessoas começam a votar numa pessoa porque ela conhece o pai, conhece a mãe, porque ele é o dono do hospital, que um dia atendeu alguém, que é simpático. Então, a gente precisa resgatar os partidos políticos, democratizá-los. Agora, propósito dessa questão levantada pelo doutor Torquato, quando ele fala vamos dizer assim, da centralidade, ou melhor, da centralização dos recursos, das políticas públicas na União, da força que a União tem, que inclusive transforma os prefeitos em, vamos dizer assim, meros gerentes desses recursos, de certa maneira, as eleições municipais estão mostrando que as forças centrífugas da política brasileira estão muito vigorosas no plano local. Ou seja, você tem um partido hegemônico na política nacional, que no caso é o PT, mas nas eleições municipais está havendo uma fragmentação dessa hegemonia, quer dizer, com partidos muito diferentes ganhando as eleições nas capitais, partidos da oposição, partidos que apoiam o governo. Esse processo ele tende a se afirmar no domingo, ou isso é uma mera impressão inicial assim, das pesquisas? Não, eu acho que nas capitais nós estamos assistindo mais ou menos uma polarização novamente entre PSDB e PT, não é? Ou de partidos da base do governo. Agora, no restante dos municípios,
aí essa fragmentação acontece com bastante vigor. Não é? Agora, isso tende a consolidar vamos dizer assim, esse pluripartidarismo nosso, com um número grande de partidos, pequenos partidos? Ou... Olha, eu acredito que, na prática, o que vale mesmo são 5 ou 6 partidos brasileiros que têm uma presença nacional, que têm uma proposta, que tem ideologia, etc. Agora, eu diria, por exemplo, eu lembraria o seguinte, o nosso sistema político tem várias excepcionalidades. Né? Uma delas, por exemplo, é tentar entender por que o PMDB, que é o maior partido do Brasil, não tem, por exemplo, candidatos, não é, competitivos em várias capitais. Por que não tem um candidato a presidente da República? Por que se coloca numa posição de apoiamento, não é? Quer dizer, se colocou, por exemplo, uma posição de apoiamento ao PT. Né? Quer dizer, se chegasse um colega seu, jornalista estrangeiro ao Brasil, perguntasse qual é o maior partido brasileiro, você dizia, é o PMDB. Quem é o candidato dele a presidente? Não tem. Ele está apoiando o candidato do PT. Então, eu acho que isso aí tem causas que precisam ser Doutor Torquato, isso seria assim, uma vocação parlamentarista do PMDB? Porque o PMDB não tem candidato a presidente da República, mas ele disputa com unhas e dentes a presidência do Senado e da Câmara. É uma vocação parlamentarista? O que é isso? Eu diria que é uma notável, invejável percepção da realidade sociológica e política do Brasil. Você não precisa ser titular, você pode ser vice, você pode ser terceiro lugar, você tem que dominar a máquina. E a máquina de uso e usufruto do poder público no Brasil, ninguém a conhece melhor do que o PMDB. O fato de não ter um líder nacional é essencial ao sucesso do PMDB, que são 27 caciques, um não atrapalha o outro. Quando precisa, um ajuda o outro. Podemos ir estado em estado e nenhum atrapalha nenhum. Não é? De modo que o que eu acho que o PMDB mostra é uma consolidação sociológica e política de conhecimento profundo das raízes do poder no Brasil. Eles são os verdadeiros donos do poder. Eles sabem operar a máquina. Não é preciso ser chefe. Eles são como, já que eu venho de colégio militar, eles são o sargento intendente que tem a chave do paiol, onde está a munição. Não adianta o general falar, o general não tem a chave do paiol, tem que se entender com o sargento. O sargento é o PMDB. É aquela coisa da política, né, que muitas vezes é melhor ser amigo do rei, né, do que ser o rei. Né? Porque você se protege, você não precisa colocar a cara na frente de tudo. Né? Agora, de certa forma, intrigante. Essa é uma visão assim, muito pragmática. Coisa, né? Assim, vou tratar de um assunto que a gente não pode evitar aqui, porque ele está aí na ordem do dia. Né? Esse tipo de relação ele já provocou uma tremenda crise política no país no primeiro mandato do governo Lula, cujo desfecho nós estamos assistindo essa semana, que é o julgamento do Mensalão, que atingiu líderes de toda a antiga base do governo, dirigentes históricos do PT. Qual o impacto, na sua opinião, que isso tem nessa eleição municipal? Eu acho... Do plano eleitoral e no plano institucional? E já está tendo, né? Quer dizer, eu acredito que os efeitos, né? Agora, novamente, nas grandes capitais, não é? Eu acredito que isso se dará com bastante ênfase, não é? E eu acredito que se desdobrará. É uma coisa até curiosa, né? Quer dizer, o julgamento parou ontem, mas parou com a condenação, não é, de 3 pessoas do núcleo político. Vai ser retomado depois das eleições. Não é? Então, se houver segundo turno, e vai haver em muitas capitais, o processo estará em andamento. Então, eu não acredito, muita gente acha que não, isso é um tema nacional, não vai. Eu acredito que vai influenciar e, principalmente, vai influenciar no PT. Não é? É possível, de se esperar, o PT é um grande partido, é possível que o PT se recupere até 2014. Agora, sem dúvida nenhuma, isso vai ficar como uma marca muito forte no Partido dos Trabalhadores. Por quê?
era um partido que tinha uma proposta de mudança, uma proposta ética, uma proposta de fazer política diferente dos partidos tradicionais, que de certa forma fez, não é? Mas que de repente, seja por que razões foram, se viu no mesmo procedimento que ele tanto combatia. Jovita. Olha só, a gente vê isso mais do que nunca, essa necessidade dessa reforma política, né? O que a gente percebe que tanto o PMDB como vários outros partidos, qualquer que seja quem estiver mandando no governo federal, por exemplo, eles estão na base. Pode olhar desde do Fernando Henrique, o Lula, Fernando Henrique, Sarney, Collor, vamos olhar quem estão nas bases desses governos. São os mesmos partidos que estão aí eu acho que para se dar bem mesmo, sabe? E para fazer esse bendito caixa 2 de campanha, e esse dinheiro é público e tem que ser punido mesmo. Bendito ou maldito? É bendito. Bendito? É bendito, é dinheiro do meu suor, do seu suor, do suor da sociedade brasileira, dos impostos, né? Então, isso vem para fazer o caixa 2 de campanha. Eu sou auditora do SUS e a gente percebe com muita clareza quando a gente pega um edital de licitação e a gente vê um direcionamento, assim, muito até descarado, na hora de uma licitação, e esse recurso não vai para a saúde pública, ele vai para pagar o quem financiou a campanha. Então, nós precisamos fazer essa reforma política para dar mais consistência também a esses partidos. A gente está querendo dignificar a política, né? Política é um local onde a gente tem que vislumbrar o bem de todos. Agora, quer dizer, nós temos a maior democracia de massa do mundo, provavelmente. Certamente. Um sistema eleitoral que é dos mais limpos. O sujeito tem um voto secreto, ele vai lá, a urna eletrônica, apura o resultado do mesmo dia, o nível de corrupção em termos de manipulação do resultado eleitoral, ele está praticamente zerado. Há uma renovação constante na política. Nós estamos assistindo um expurgo de maus políticos. Está certo que são os batedores de carteira, mas pelo menos nós estamos nos livrando dos batedores de carteira. Agora, políticos de grande prestígio estão sendo julgados. Esse processo provavelmente vai continuar, porque há outros casos que serão examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, para um jovem de 16 anos que vai votar pela primeira vez, para a gente poder encerrar o programa com um horizonte mais largo, você acha que a gente pode dizer que a nossa democracia vai avançar, vai melhorar, doutor Torquato? Em razão do processo do mensalão? Não, eu digo em razão desse conjunto de fatores institucionais que a gente tratou, que a gente discutiu. Nós estamos avançando ou estamos andando de marcha ré? Estamos avançando. Eleições, enquanto pressuposto necessário da democracia, o Brasil dá exemplo para o mundo. Eu viajo o mundo há mais de 20 anos em consultorias eleitorais e vejo a admiração que o mundo inteiro, uns 5 continentes, tem para o sistema eleitoral brasileiro. Comparado com a Índia, com a China, com a Rússia, com países continentais, mesmo os Estados Unidos? Não tem. Os Estados Unidos não conseguem ter sequer cadastro eleitoral. Agora, no largo prazo, eu acho que pode sim melhorar, depende como for motivada a juventude para ver a política. Agora, no caso do mensalão, é transitório. Foi um erro operacional de um pequeno grupo, que é um erro operacional que ninguém nunca mais vai cometer, e a tendência é adotar o modelo do PMDB, que conseguiu juntar todas as virtudes operacionais da velha UDN e do velho PSDB, porque ele vai desde o pequeno produtor rural até o grande produtor industrial. Ele está em todas as bases, em todos os municípios, é quem mais tem prefeito. Então, eu insisto, é quem melhor compreendeu a sociologia do exercício do poder público no Brasil e usufruto do Estado. Como fazia a velha UDN, como fazia o velho PSDB, que fingiam que eram adversários. João Vitor, você está com uma dificuldade aí, que vai ser para fazer essa reforma, né? Pois é, mas assim, a gente percebe que eu sou muito otimista, né? Eu acho que a sociedade brasileira agora, a gente tomou um rumo, sabe? E nós vamos caminhar. E o fato de o Supremo condenar,
eu não estou aqui falando de pessoas, mas eu estou falando das práticas, né? Que isso vire também uma rotina, que a gente tinha carência de ver pessoas com esse tipo de crime, com desvio, com improbidade, serem condenadas. E a gente tem essa dificuldade de entender por que o judiciário, quando chega na última instância, tem essa dificuldade de condenar os poderosos. Então, eu acho que se começar, está de bom tamanho, entendeu? O problema é continuar. A gente vê aí muitos processos, inclusive anteriores a esse do Mensalão, que estão lá dormindo em berço esplêndido e nós, sociedade, gostaríamos de entender por que esses processos não vieram ainda a julgamento e condenado, lógico. Agora, a lei da ficha limpa, ela trouxe essa perspectiva para o Brasil. Nós, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, nós temos recebido visitas dos Estados Unidos, né, uma universidade de mestrandos, da Suíça, da Alemanha, da França, todos querendo saber como que a sociedade se mobilizou, como é que está vindo essa reforma no Brasil e sem um derramamento de sangue, né? A gente está fazendo uma revolução sem derramamento de sangue e isso está chamando a atenção do mundo inteiro e eu acho que nós nos apropriamos que nós somos os donos do poder. Futuramente a gente vai caminhar mais. Nosso tempo acabou, temos que encerrar a nossa conversa. Queremos agradecer a participação do advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral Torquato Jardim, da diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral Jovita José Rosa e do cientista político da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. Queremos agradecer também a sua audiência, prezado telespectador. Até a próxima semana, aqui na TV Brasil, com o 3 a 1. Até lá.